Hoje eu vou falar com um cara que tem trazido inovação para a indústria dos esportes e do entretenimento usando blockchain. O Felipe Ribe é head de BizDev da Socios.com. A Socios é quem está por trás do token Chilis. Além disso, ele foi uma das pessoas responsáveis pelo projeto de NFTs do Atlético Mineiro e também pelos ingressos em NFTs do show do Milton Nascimento. Bora pro vídeo. Fala, meus caros habitantes do metaverso, esse aqui é mais um quadro do Team Talks, onde eu trago convidados pra gente trocar ideias sobre tecnologias blockchain e aplicações práticas disso no dia a dia. Como eu falei antes, hoje eu vou falar com o Felipe Ribe, que é head de BizDev da Socios.com. O que é legal disso? Eu tenho um vídeo falando da Socios.com e também da Chilis, explicando o que é esse projeto, como ele funciona, eu vou deixar no card, eu nunca sei o lado. Vale lembrar também que o token Chilis você encontra na Bitcoin Trade. A Bitcoin Trade é parceira aqui do canal e eu troco ideia com eles toda terça-feira às 10 horas no canal do YouTube deles, eu também vou deixar o link no card em algum lado aqui. Agora sim, vamos para a entrevista com o Felipe Ribe. Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Felipe Ribe. O Felipe, ele é head de BizDev da Socios.com. Eu conheci ele, na verdade, por causa de uma gravação que a gente fez no Contos do Cripto. E aí eu fiz minha tarefinha de casa, de pesquisar o convidado, e eu trombei com os artigos do Felipe, que são sensacionais, que ele fala sobre Web3, sobre NFTs, sobre blockchain. Mas não só isso, assim, artigos até mais antigos, lá de 2018, que eu vi falando sobre inovação, inclusive sobre a curva da hype de novas tecnologias da Gartner, que eu tenho um vídeo, tenho uns 2 vídeos atrás que eu comentei sobre essa curva, e NFTs, e o Felipe já estava falando disso lá em 2018. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo, e que eu acho também que faz muito sentido trazer o Felipe aqui para o canal. Mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês, dizer o que ele faz e quem que ele é. Felipe, brigadão por ter aceitado o convite. Se apresenta aí pro pessoal, para quem não te conhece. Fala, Tim. Fala todo mundo que tá assistindo. Obrigado aí, Tim, pelo convite. Prazer é todo meu, cara, trocar essa ideia contigo. A gente trocou uma ideia muito legal no Contos do Cripto, então, muito legal estar aqui de novo. Falando sobre esse assunto, diria eu que poderia todos os dias gravar contigo aí, que eu ia ficar amarradão e a gente com certeza ia ter muito assunto para falar. Cara, eu atualmente sou o head de BizDev da Socios.com aqui no Brasil e estou envolvido em algumas outras iniciativas de Web3 aí. Então eu tenho uma agência de Web3 chamada NFT Concept. Essa agência desenvolveu o NFT Ticket Pass, né, que é um protocolo de venda de ingressos em blockchain. Tenho o Decentro Educa, que é uma plataforma de educação descentralizada, né, onde cada conteúdo ele é um NFT, então de tiragem limitada, então quem compra pode revender, pode repassar. A gente está com uma comunidade muito legal também no Discord, enfim, ontem ultrapassamos a marca de 250 pessoas interessadas em Web3, então ali o objetivo é justamente esse, a gente reunir brasileiros que estão construindo ou que estão apenas curiosos pelo assunto. Então esse é um breve resumo aí do que eu estou fazendo hoje. E voltando um pouco, eu sou jornalista de formação, trabalhei no Sport TV, já fiz muita coisa, cara. Já fui gerente de boate no Rio, já trabalhei em distribuidora de material médico hospitalar. E em 2016, na verdade, no final de 2015, eu completei 30 anos, fiz um apanhado aí do que estava a minha vida naquele momento, vi que não estava indo pelo caminho que eu gostaria, não estava satisfeito. E em 2016 eu tirei o ano sabático para fazer uma pós-graduação em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. E eu falo isso porque foi ali que eu tive uma virada de chave. Né? Eu lembro do dia, inclusive, primeiro dia de aula, eu tive uma palestra magna com o professor Paulo Vicente Santos, que era uma palestra chamada Um Século em 4 Atos, onde ele começava mostrando tudo o que aconteceu até chegarmos aonde estávamos e o que viria por aí. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de blockchain, engenharia genética, inteligência artificial, nanorobótica, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado porque eu não sabia de nada daquilo, não sabia o que estava rolando. E desde aquele dia eu decidi que eu ia começar a trabalhar com inovação e novas tecnologias. Então comecei a meter a cara ali. E aí, por conta do meu passado jornalístico enfim, esse meu novo interesse, eu comecei a escrever esses artigos aí que você comentou lá desde 2017, 2018. Cara, que massa. Eu acho até que você já deu um insight pra gente da próxima pergunta que eu ia fazer, porque uma das perguntas que eu gosto de fazer pra quem tá vindo aqui é o porquê tá explorando essa tecnologia, ou porquê tá continuando nessa tecnologia, né? Porque, assim, a gente tem várias pessoas que vêm para essa área vendo os retornos financeiros,
mas algumas ficam por outros motivos, né? E aí, no teu caso, que é interessante, assim, você tinha um leque de possibilidades, você podia ter ido ali, até você deu outros exemplos da área de tecnologia, mas atualmente, pelo menos, parece que você está explorando muito blockchain, muito NFTs. E aí a pergunta é essa, é por que essa tecnologia específica e o que está te levando a continuar nela, né? Mesmo depois de alguns anos que eu vi até você falando anteriormente sobre blockchain e afins. Cara, eu confesso pra você que, e eu acho que isso é comum para todo mundo, né? O meu primeiro contato com blockchain foi lá atrás, quando eu ouvi falar a primeira vez, foi por volta de 2016, 2017. E o meu primeiro contato foi assim, cara, isso é muito complicado, assim, eu achei muito difícil assim, de entender a lógica por trás daquilo, mas sempre me mantive isso no radar. Comecei a correr atrás de informação, comecei a frequentar eventos no Rio de Janeiro sobre isso. Lembro de um evento, inclusive, se eu não me engano, final de 2017 e 2018, lá no BNDES, quando eles estavam começando a discutir essa rede que foi lançada recentemente aqui no Brasil. Ainda era uma discussão inicial e foi um evento super para poucas pessoas ali, mas já foi muito interessante, onde eu vi que já existia um grande movimento de muitos, enfim, pessoas de diversos setores debatendo aquilo, o futuro daquilo, mas naquela época o meu interesse era muito mais de, cara, preciso manter isso no meu radar, do mesmo jeito que eu mantenho outras tecnologias também no meu radar. Se eu quero ser uma pessoa que trabalha com inovação, preciso estar ciente disso. O meu interesse, de fato, ele começou em 2020, quando eu estava trabalhando numa empresa chamada Enzima, né, uma pequena consultoria de inovação para o esporte. E nessa época, eu também tinha um podcast, então 2 vezes por semana eu fazia um podcast sobre inovação e novas tecnologias no esporte, onde eu convidava pessoas de todo mundo, de startup, de clubes, de outras organizações esportivas, consultores, enfim, para a gente trocar uma ideia. E ali, fazendo as minhas pesquisas sobre o que estava rolando de novo, foi quando eu trombei pela primeira vez com o SoRare e com o NBA Top Shot. E pela primeira vez foi quando eu ouvi falar desse conceito de NFT, ou seja, eu comecei a ver uma aplicação, porque até então eu vi a aplicação de blockchain, obviamente, muito focada em dinheiro digital e algumas coisas de supply chain. E ali eu comecei a ver uma outra aplicação e muito a ver com a minha área principal de atuação, que era o esporte. Então eu lembro que eu entrevistei o Nicolas Juliá, que é o fundador da SoRare, ainda estava em beta. Eu entrevistei a Katie Tedman, que é a VP de Partnerships da Dapper Labs, quando o Top Shot estava em beta ainda também. E aquilo ali foi muito fascinante, porque eu comecei a olhar e falei, caramba, isso faz muito sentido de fato. E eu comecei a estudar. E quando eu entrei no Atlético Mineiro, isso em 2021, né, em março de 2021, eu assumi como Head de Inovação do Atlético Mineiro, eu já vim com isso muito claro, de tudo que eu estava acompanhando, que estava começando a florescer lá fora e que ninguém aqui no Brasil falava, principalmente no esporte, né? Obviamente já tinha muitas pessoas no Brasil falando sobre, mas no esporte ninguém falava. E eu já vim com isso, falei, cara, a gente precisa começar a explorar isso. Então, o início foi muito a exploração do colecionável digital, mas para mim, já desde cara já ficou muito claro que só o colecionável digital em si seria muito difícil para conversão, para massificação disso. Então dali a gente já começou a explorar a vinculação desse colecionável digital com benefícios no mundo real, com formação de comunidade e tudo mais. Então o meu interesse hoje por blockchain, por Web3, ele está muito menos, assim, eu diria que quase zero no aspecto financeiro disso e muito mais em outras características, que é a descentralização, formação de comunidades, poder na mão do usuário, artistas e marcas como plataformas e as grandes plataformas de Web 2 que são tão poderosas hoje, ficando com o seu papel de intermediário como elas deveriam ser. Então é essa exploração que hoje mais me interessa e o que eu costumo falar. Quando você consegue criar produtos que exploram todas essas características, naturalmente a questão monetária ela vai vir como consequência. Porque você vai criar produtos tão fodas que quem tem só vai querer vender por um valor muito acima e quem não tem vai querer pagar esse valor muito acima para poder fazer parte daquilo. Então esse hoje é o meu grande interesse nisso. E cara, early days total, né? Então é muito uma fase de exploração que também é muito gostosa da gente estar vivendo.
Quem acompanha o conteúdo aqui do canal sabe que eu só levantei a bola pro Felipe sacou essa, porque, cara, é exatamente esse o objetivo do pessoal que eu trago aqui e do conteúdo que eu crio. Ontem eu postei no Twitter até, né, que é a questão de... A gente tem muitas coisas to earn agora, né? To earn. Andar pra ganhar, correr pra ganhar. Recente agora saiu um sex to earn. Eu ia falar disso, é o sexing. E aí, o ponto que eu tava trazendo é o seguinte, né? O to use, né? A usabilidade, ela é muito maior que o to earn. O to earn, ele é apenas consequência da usabilidade que você vai trazer. E atualmente a gente tem muitas coisas que estão invertendo esses valores, né? Estão colocando os ganhos na frente da usabilidade. E você foi, eu acho que, no cerne agora do que eu acredito que vai ser o futuro. Você mencionou o Atlético Mineiro, aí eu queria saber quais projetos você já trabalhou, ou que você está trabalhando, que você acha legal. Eu acho que esse do Atlético, do projeto que você fez criando NFTs para o Atlético, também foi algo legal de mencionar. Cara, então, eu entrei no Atlético em março de 2021 como head de inovação lá. Cara, a gente fez muita coisa lá. E aqui eu gosto de falar a gente, porque eu era apenas a pessoa que levava as ideias, mas eu costumo dizer que, principalmente em clube de futebol, mas em empresas em geral, se você não tiver um patrocínio interno de quem está acima de você na hierarquia, para te dar moral, para te dar liberdade e principalmente para te dar segurança de errar, ninguém consegue inovar. Porque inovação é isso, né? Inovação é tentativa, erro, aprendizado, tentativa, erro, aprendizado, até você conseguir chegar no seu objetivo, ou não chegar no seu objetivo e você só ficar com um aprendizado que já é muito valioso. Então eu tive chefes maravilhosos lá, o Leandro Figueiredo, que era meu chefe direto, diretor de negócios, Plínio Signorini, que era o CEO, pessoas que trabalhavam comigo, como o Renan Cavalcante, que era head de marketing, Pedro Melo, head de comercial, Dulce, enfim, uma galera muito legal que estava comigo lá. Cara, alguns projetos, né? Dentro de Web3, a gente foi, em maio ainda do ano passado, a gente foi o segundo clube do mundo a fazer um leilão de uma obra digital no OpenSea. Né? Então a gente convidou um artista chamado Pedro Nuin, para recriar um momento histórico do Atlético, no caso, a defesa de pênalti no último minuto das quartas de final da Copa Libertadores de 2013, né, quando o Vitor, com o pé esquerdo, salvou no jogo contra o Tijuana e permitiu que o Atlético passasse para a semifinal e depois fosse campeão, né, um momento histórico. O Pedro fez uma obra só para isso, né, uma obra única, e esse foi um NFT 1 para 1 colocado na OpenSea. Depois, a gente, por conta dessa iniciativa, a gente foi convidado pela Binance para estar no lançamento do marketplace de NFTs da Binance em junho do ano passado, vai completar um ano agora, e ali a gente já foi com outro tipo de produto, né? Então, ao invés de ser uma obra digital 1 para 1, a gente criou uma coleção de camisas históricas do Atlético. Então foram 13 camisas históricas. Para quem não é atleticano, 13 é meio que um número da sorte do Atlético Mineiro. A torcida do Galo gosta muito desse número. Então, a cada 2 semanas, a gente lançava uma camisa em 2 versões. Uma versão estática, né, uma imagem estática 2D e uma versão 3D. A imagem 2D, 400 unidades. A imagem 3D, 10 unidades. Obviamente com preços diferentes, mas sempre muito acessíveis, né? Então, começando ali com $6, chegando no máximo a $100 cada em leilão, né? No caso das 3D. E quem completasse essas 13, isso durou de junho a dezembro, quem completasse essas 13 podia desbloquear benefícios no mundo real. Então, no caso da camisa 2D, o benefício, na verdade, tinha um NFT extra que não foi colocado à venda, que foi a 14ª camisa. E aí, cara, conspiração do universo, né? Porque acabou que a 14ª camisa foi a camisa do ano passado, onde o Galo ganhou basicamente tudo. Então uma camisa que não foi colocada à venda em formato NFT e um vídeo de agradecimento de um jogador do elenco. E quem completasse a 3D, que era mais escassa, ganhava esse NFT, esse 14º NFT, esse vídeo de agradecimento, uma camisa oficial autografada e um ano de sócio-torcedor gratuito na categoria máxima. Então ali a gente já começou a experimentar essa questão da utilidade de fato. Então você tinha um caráter colecionável, mas que completando essa coleção você desbloqueava algo no mundo real, o que é muito mais fácil para você atrair a pessoa nova
para esse mundo de Web3, né? Você adicionar tangibilidade naquele ativo, né? Fica muito mais fácil de enxergar, aumentar a percepção de valor dela. E aí fica um elogio também, depois eu posso até compartilhar com você. Tá certo que eu sou suspeito para falar, mas as camisas eram muito bonitas também. A gente trouxe um artista digital atleticano, o Flávio Markiewicz, que fez uma recriação perfeita, um trabalho histórico. Por exemplo, a primeira camisa de 1914, né, o primeiro título da história do Atlético. Cara, a gente foi buscar fotos de antigamente e ele pesquisou como é que era o tecido para fazer a textura direitinho. Então, ficou muito foda, assim, como se fosse parecia uma foto, mas foi um desenho feito à mão pelo cara no computador. Então, depois eu vou compartilhar aí, se puder botar na edição, acho que a galera vai gostar. Vou colocar pro pessoal ver. Ficou um trabalho muito legal do Flávio, fica um elogio a ele também, que é um cara muito bom. A gente fez uma coleção com a Crypto.com no final do ano, em parceria com a Betano, que também era 100% desbloqueando benefícios no mundo real. Fomos o primeiro do Brasil a fechar com a Sorare, que eu citei. Fomos o primeiro do Brasil a fechar com a Sócios.com também. E foi ali que eu conheci a galera da Sócios, né? Depois eles me convidaram para vir trabalhar aqui. Isso dentro de Web3 foram essas iniciativas. Mas a gente, cara, fez uma iniciativa muito legal com realidade aumentada dentro do app do Atlético Mineiro. Então as pessoas podiam tirar fotos e fazer vídeos com os jogadores do Galo em qualquer lugar, né? A gente gravou esses caras com chroma key. Então a pessoa só abria o app, posicionava ali no chão, aparecia ali, sei lá, o Guilherme Arana fazendo embaixadinha e a pessoa podia ficar do lado fazendo embaixadinha também, ou fazer uma foto, alguma coisa nesse sentido. A gente criou a primeira camisa inteligente do Brasil. Então, para quem não sabe, né, o Atlético ele tem uma campanha muito legal chamada Manto da Massa, que todo ano, isso começou em 2020, todo ano o Atlético convida qualquer pessoa para mandar designs de uma camisa do Atlético. E aí é feita uma pré-seleção, depois são escolhidas 13, abre-se uma votação para a torcida escolher qual é aquela camisa, e essa camisa é lançada no mercado numa edição limitada, venda por tempo ilimitado. Né? Ano passado a gente vendeu 120 mil camisas em 10 dias, esse ano o Galo vendeu 140 mil camisas em 10 dias, um recorde mundial. E a camisa do ano passado, pela primeira vez no Brasil, era uma camisa inteligente, que foi um projeto da área de inovação. Então cada camisa vinha com chip NFC, esse chip para mostrar a autenticidade da camisa, e a gente criou uma área exclusiva dentro do app que era desbloqueada quando você passava o teu smartphone pelo chip, ele identificava, então ele já cadastrava a camisa no teu nome e ali dentro liberava cupons de desconto em parceiros e tudo mais. Então foi um novo canal de comunicação que foi criado com a torcida e que para esse ano foi um trabalho mantido pela Débora Saldanha, que assumiu no meu lugar depois que eu saí lá do Galo. Então, alguns dos projetos. A gente fez outras coisas também, mas senão eu fico falando muito aqui também, mas esses foram alguns dos projetos que a gente fez lá no Galo. Cara, que massa. E como que o público tem aceito, como que os torcedores têm visto essas eu não sei como que a gente chama esses movimentos de inovação que o Galo tem feito? Ou que pelo menos na época que você estava lá, como que foi a recepção deles? Foi incrível, assim, cara. A torcida do Atlético, ela por si só já é uma torcida muito apaixonada, né? Uma torcida muito legal de lidar. Então sempre apoiou muito. Obviamente que a gente está falando de coisas muito novas, né? Então, realidade aumentada, a gente tem até barreiras tecnológicas. Não é todo smartphone no Brasil que tem capacidade de aguentar, digamos assim, uma realidade aumentada com a qualidade que a gente estava colocando. Então tinha gente que não conseguia. Não é todo smartphone do Brasil que tinha leitor de chip NFC. Então tinham pessoas que não conseguiam. Então, obviamente, você tem uma questão até de barreira tecnológica do país, mas o que eu acho natural, né? Enfim, acho que naturalmente a gente vai evoluindo em relação a isso. E uma barreira de entendimento também, o que eu também acho natural. Como em toda tecnologia, você vai ter aquela galera que é early adopter, e o que lançar ela vai querer fuçar, mesmo que ela não saiba, ela vai atrás para aprender. E tem uma outra galera que, cara, que é o normal de qualquer projeto de NFTs hoje, por exemplo, que, pô, você deve ouvir demais. Tirei um print dessa imagem, quem que é o otário que vai pagar dinheiro nisso? Baixei o arquivo, já tem isso aqui no meu computador, obrigado Atlético, não vou pagar porra nenhuma, enfim. O que é normal, eu acho que faz parte
desse processo de educação, e que um clube de massa é muito importante nisso, né? Porque quando a gente mantém só dentro da nossa bolha, né? Eu consumo muito conteúdo cripto, você consome e produz muito conteúdo cripto, a gente tá falando já pregando, digamos assim, para convertidos, né, cara? Então, quando entram clubes de massa, artistas, grandes marcas, dentro dessa eles têm um papel muito legal de popularizar, né, de desmistificar esse tipo de tecnologia, e é essa galera que vai trazer o próximo bilhão ou bilhões de pessoas e vão tornar essa tecnologia mainstream. Então eu acho que era um processo normal de aprendizado, mas sempre com a galera muito... Mesmo a galera que não, sei lá, comprava NFT ou não, sei lá, não usava a realidade aumentada, eles ficavam amarradões porque era o clube deles. Então assim, pô, que legal, meu clube tá tendo essa iniciativa, tá tendo um olhar diferente, né? Tá fugindo do óbvio. Então mesmo a galera que não entrava de cabeça ficava muito feliz de ver o clube dela tomando esse tipo de iniciativa. Cara, é o que você falou, se deixar eu acho que a gente vai ficar falando disso um monte, porque cada coisa que você fala abre muitos insights, assim. E uma coisa interessante que você comentou sobre o pessoal, né, que tem algumas resistências. Obrigado, Atlético, vou tirar um print aqui, não vou pagar nada. Depois eu quero voltar em alguns projetos que você está trabalhando, mas antes eu queria adiantar uma pergunta que eu ia fazer. E é uma pergunta que eu tenho interesse pessoal, que é como que você lida com haters. Eu vi que um dos artigos que você escreveu, eles são pegando os argumentos que o pessoal usa contra NFTs e você desenvolvendo em cima desses argumentos. Eu inclusive tenho um vídeo falando, né, NFTs estão realmente poluindo o planeta, e aí eu discorro sobre esse assunto, explico os pontos positivos, negativos, mas em geral é um grande não, assim, né? E aí eu queria saber como que você lida com essas pessoas, porque eu tenho duas abordagens geralmente, né, indicação do pessoal. Ou você ignora, porque não é para esse público que você está falando, ou você realmente debate e desenvolve em cima disso para realmente educar as pessoas e também quem está lendo e consumindo aquilo. Eu não sei, eu acho que não é uma dualidade aí, mas qual que é a sua opinião sobre como lidar com essas pessoas? Cara, eu acho que você tem que sempre contra-argumentar com educação, colocar os pontos, tentar rebater os argumentos contrários com argumentos bem feitos, né? Não é... Tem muita gente que tenta argumentar, não, mas porque é assim, porque eu acho e acabou. E, cara, cabe a pessoa do outro lado também ser aberta a mudar de opinião, mas a gente sabe também que tem gente que é hater porque é hater e tudo mais. E aí, cara, depois de uma, duas vezes, aí eu acho que o caminho é ignorar mesmo, porque também tem hora que não adianta nada, você vai ficar ali conversando com a parede, digamos assim, você não vai chegar a lugar nenhum, e aí é perda de tempo para os dois. Eu acho que hater, tudo que é novo, sempre vai ter muitas pessoas desconfiadas, ou mais até, eu vejo muitas pessoas que acabam dando um hate porque, sei lá, elas de repente não conseguem entender muito aquilo, e aí estão vendo que estão ficando de fora, estão vendo o bonde passar. Então eu acho que isso é até às vezes um mecanismo de segurança, digamos assim, né? Não, isso não pode acontecer porque senão isso vai me prejudicar de alguma forma e tudo mais. Mas eu acho que a melhor maneira, cara, é com bons argumentos, né? E também reconhecendo que não é uma tecnologia perfeita, que tem muita coisa para melhorar, né? Porque eu também acho que tem muita gente do nosso lado que acha que a Web3, que as criptos são perfeitas e que vai revolucionar o mundo e não tem erro nenhum e que já está pronto e tudo mais, quando a gente sabe que não é verdade, né? Tem muita coisa que precisa melhorar de fato. Pô, a experiência do usuário ainda é muito ruim, tem muito esquema de fato, por causa até que a experiência do usuário é muito ruim, tem muito produto porcaria, né? Agora até vai diminuir, né? Muita gente falando, pô, mas esse inverno do mercado cripto que pô, é muito ruim. Eu falo, cara, depende da perspectiva. Eu particularmente acho que é um momento legal de você limpar o mercado da galera que é especuladora pura e simplesmente, que tem o seu grau de importância para esse mercado, sempre vai ter, mas que tava ficando só isso, né, cara? A galera muito falo focada... que o bear market, ele é uma peneira, cara, nessa época. Exatamente. Então, assim, eu acho que também cabe a nós não nos fecharmos para as críticas bem colocadas, porque tem críticas que são bem feitas de fato e a gente usá-las como assim, pô, legal,
que esse cara está falando tem sentido e de fato precisamos melhorar nisso. Esse artigo que você citou foi um artigo que foi meio que uma resposta a um artigo que teve muita repercussão do Igor Puga, que é o CMO do Santander, é um cara que eu respeito pra caramba, e ele escreveu um artigo que saiu no Meio Mensagem, saiu no Brasil Journal também, que são meios de, enfim, muita relevância, com argumentos que, na minha opinião, eram argumentos muito superficiais, de alguém que claramente não tinha estudado a fundo, né? São argumentos que geralmente as pessoas ouvem falar, não vão estudar, mas acabam, enfim, repassando isso à frente. E eu acho muito perigoso como um cara desse nível e com esse, enfim, um formador de opinião em veículos que são formadores de opinião, tem um espaço muito grande para falar algo dessa forma. Então, um jeito que eu encontrei foi pegar o artigo que ele escreveu e ir rebatendo, concordando com algumas coisas que ele falava, tá? Pô, longe de mim, o Igor falou coisas ali que de fato ele tem total razão, questão de, especulativa, como a gente tinha falado, produtos porcaria que não precisavam ter blockchain, NFT envolvido e que tinham só pelo hype. Cara, concordei com várias coisas no meu texto, dá pra ver isso muito bem, mas alguns argumentos dele ali eu quis rebater e a gente hoje vive num país, né, cara, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que discordar não quer dizer odiar ou ser contra a pessoa ou não gostar da pessoa. É simplesmente um debate de ideias. Então eu coloquei os meus argumentos em cima dos argumentos que ele tinha colocado, mas, cara, de forma super respeitosa. Publiquei esses mesmos argumentos na caixa de comentários do post dele. Ele curtiu, ele achou, ele foi muito legal. Ele falou, pô, que legal, Felipe, ter um contraponto, enfim, da maneira como tem que ser, né, cara? Você lê ou escuta, discorda e vai debater de forma educada com argumentos e não com raiva, com xingamento, com ódio, que é o que a gente tem visto muito acontecer nesse Brasil polarizado de hoje. Então eu acho que a melhor forma de você lidar com qualquer crítica, seja na Web3, seja em qualquer coisa, é essa, né, cara? É você entender o que a pessoa está falando, concordar com algumas coisas, mas o que você não concordar, você dizer de forma polida por que você não concorda, colocar seus argumentos também. E quem está lendo os dois textos tem a liberdade para formar a sua própria opinião, né? Eu acho que não tem certo e errado, né? Você tem argumentos de um lado, argumentos de outro, e cabe a quem está lendo, a partir de ler visões diferentes, formar a sua própria opinião. Uma coisa interessante que você falou, né, que a gente está numa bolha e quando a gente fala para esse público, vai ser sempre bem aceito, né? É Sim. Muito difícil assim você ter algum ponto de resistência ali. Recente eu comecei a criar conteúdo com a Mari Moon, ela era uma VJ da MTV e tal. Sim. E aí o legal é justamente isso, né? Abriu a porta assim para outras pessoas que não tinham nenhum conhecimento mais a fundo. E aí veio várias críticas também. Até um vídeo que eu tava falando sobre NFTs. E aí ela falou, vamos fazer um vídeo agora falando que NFT não é pirâmide. Eu falei, beleza, vamos fazer. Mas eu começo o vídeo falando assim, NFT em si não é pirâmide, não é um golpe, mas é muito usado para isso. Então aí a gente pode criar essa confusão justamente de atribuir esse defeito à ferramenta e não ao que ele pode ser usado, que é o que a gente aplica em outras tecnologias, né? Que foi super, super comum no início da internet. Ter um website nem sempre foi visto com bons olhos, por incrível que pareça. Mas eu tô indo na mesma direção que você, que há coisas que fazem sentido. As críticas são muitas críticas relevantes e que a gente tem que debater sobre ela, mas de maneira inteligente, eu diria, né? Cara, a tecnologia, ela tá aí. Tecnologia, ela não tem, a não ser quando a gente tiver a inteligência artificial geral, né, que é o que falam, que é a inteligência artificial que vai pensar por si só e vai fazer tudo, se é que um dia isso vai acontecer. Cara, a tecnologia, ela é colocada no mundo, a forma como ela é usada para o bem ou para o mal, depende de quem está utilizando aquilo, né? Você tem aplicações de inteligência artificial que são muito importantes, por exemplo, que ajudam médicos a detectar câncer em estágio inicial em exames e tudo mais, e você tem inteligência artificial sendo usada para drone de guerra, matar pessoas, muitas vezes inocentes e tudo mais, enfim. Então eu acho que o problema não é a tecnologia em si, o problema somos nós humanos utilizando essa tecnologia para o bem e para o mal, né? Não é o NFT que é o esquema, você falou muito bem. É o produto que está utilizando aquele NFT
que pode ser um produto que no caso é um esquema. Então é sempre para o bem e para o mal. Cabe a nós utilizarmos isso para fazer coisas que são verdadeiramente úteis para a sociedade e termos um olhar crítico para entender que, cara, isso aqui tá esquisito, não vou entrar nessa. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, Tim? Geralmente, as pessoas que caem em golpes querendo ganhar dinheiro fácil muito rápido. E a gente sabe que isso não existe, né, cara? Então, pirâmide, por exemplo, o cara vai te prometer um retorno de 10% ao mês. Amigo, não existe isso, é impossível. Então, geralmente as pessoas caem nesses golpes indo atrás sendo gananciosas, sabe? Então, é bom a gente também... muitas vezes a culpa de cair no golpe é de quem caiu no golpe também, né, cara? Então não é só a responsabilidade de quem está aplicando o golpe ou da tecnologia, mas muitas vezes a própria ganância da pessoa faz com que ela entre num buraco desse aí e acabe se prejudicando, né, cara? Outro ponto que eu trago no vídeo é justamente isso, a importância da educação, de entender como que a tecnologia funciona, os propósitos que elas foram criadas, justamente para reduzir esse interesse ganancioso que as pessoas têm e focar mais na parte de utilidade. Tanto que uma das coisas que eu falo é, o pessoal, como que eu invisto em NFT? É a pergunta que eu mais recebo. Eu falo, não invista. Não invista em NFT. Faça qualquer outra coisa. Encare como uma criação de comunidade, como colaborar com alguém. Porque mesmo que se der errado, você não está tomando um prejuízo ali. Mas agora, a partir do momento que você encara como investimento, cara, aí a dinâmica muda completamente. Até recente teve uma estatística da OpenSea sobre quantos usuários de fato flipam o NFT, né? Que compram por um preço e vendem por um preço maior. E a porcentagem é ridiculamente baixa, assim. Então, quem está encarando como investimento é igual ao day trade, cara. Pouquíssimas pessoas vão dar certo nisso. Exatamente, cara. E eu particularmente... acho que quase todos os NFTs que eu comprei até hoje, eu sou holder até hoje. Porque eu comprei, ou porque eu achei a arte muito foda, ou porque eu acho o projeto muito legal, assim, sabe? Então, justamente eu acho que o pensamento é esse. É o que a gente estava falando antes, né, cara? Você lucrar com isso tem que ser consequência daquele projeto ser muito foda. Ontem, obviamente, a gente está gravando hoje, né? Então a gente está gravando hoje, dia 8 de junho. Ontem, dia 7, a gente tem na nossa comunidade no Discord lá do Decentra Educa, o Decentra Talks, onde a gente convida pessoas que estão construindo em Web3 para trocar uma ideia, e é dentro de uma sala de voz, então todo mundo que está dentro da sala pode participar e tudo mais, é um papo bem legal. E ontem, dia 7, a gente chamou o Caio Barbosa, que é o CEO da Lumex Studios, que fez o 55 Units, foi responsável pela coleção da Reserva também. Enfim, os caras estão voando aí. E a gente estava tendo uma discussão muito legal, e o Caio falou algo que eu li num tweet de um cara muito bom também chamado Jared Dicker. Ele é uma figura proeminente de Web3, que esse cara tweetou nesse final de semana, e o Caio ontem falou sobre isso também, que eu acho incrível, que ele fala que hoje a maioria dos projetos de NFT funciona assim: a pessoa compra o NFT e ela fica cobrando os criadores daquela coleção para que aqueles criadores gerem valor para o ecossistema. E o que ele fala é que a próxima onda, e o Caio concordou ontem, a próxima onda vai ser: a pessoa vai comprar o NFT e ela vai ajudar o criador daquela coleção a gerar valor para o ecossistema. Ou seja, essa pessoa que compra, ela faz parte da comunidade e ela mesma ajuda aquela comunidade a crescer, a se valorizar, porque mais ali na frente, aí sim, aquele produto vai aumentar de valor. E aí, se a pessoa quiser vender, ela vai vender por um valor maior e tudo mais, mas o foco não vai ser esse, né? Então, mas novamente, Tim, eu acho que isso é natural do processo. Eu acho que o interesse financeiro, ele acabou sendo importante para chamar a atenção das pessoas para o que é aquilo que está rolando. Eu acho que a maioria das pessoas entrou por causa desse interesse, tipo, pô, tem gente fazendo dinheiro, faça aí como é que é e tal. Muitas dessas pessoas saem a partir do momento que tem um mercado em recessão como agora, o mercado cripto em recessão como agora, mas muitas pessoas ficam também porque descobrem o que tem por trás daquela questão financeira. Então eu acho que é natural, é uma questão de maturidade do mercado, né? Esse Jared Dicker, ele tem uma frase muito legal, que ele fala que
o mercado vai ser maduro no momento que a gente começar a fazer produtos para as pessoas usarem e não para as pessoas revenderem. Então faz parte dessa maturidade do mercado, esse caminho, e é muito early days, né, cara? Se a gente considerar que o primeiro projeto, digamos assim, de sucesso de NFTs é de junho de 2017, tá completando 5 anos só agora. Isso, qual foi, o CryptoKitties? Foi o CryptoPunks de junho CryptoPunks. E o CryptoKitties logo depois. Então, assim, é muito pouco, né, cara? 2017 foi ontem. Apesar de na Web3 2017 ser, sei lá, 5 séculos atrás, mas em termos de maturidade tecnológica, maturidade do ecossistema, ainda é muito pouco. Eu acho que a gente está num caminho natural, como aconteceu com a Web 1 lá nos anos 90. Legal. E queria aproveitar para puxar outro projeto seu, que até aproveitar para o pessoal que está assistindo. Eu tenho um vídeo há um tempo atrás que eu ensinei como criar uma coleção de 10 mil NFTs sem código e tudo mais. O pessoal curtiu muito. Minha ideia não era tocar esse projeto, era só usar para o tutorial e deixar a ladeira abaixo ali, né? E aí o pessoal gostou, começaram a me mandar mensagem, pô, que massa, mintei, dei de presente, não sei o quê. E assim, o bagulho começou a tomar vida e aí eu decidi tocar o projeto mais seriamente, né? E uma das coisas que eu fiz foi pegar um NFT da coleção do Milton Nascimento, que ele tá fazendo, dessa premiere que vai ter agora, acho que vai ser essa semana que vem agora. E dá pra algum holder dessa coleção, né? E aí a ideia foi assim, eu falei, ó, escrevam uma frase do porquê que vocês querem assistir esse show, né? E aí eu liberei um acesso no site lá só pra quem tinha um NFT. E, cara, eu recebi um monte de resposta massa, assim. Foi super difícil de escolher. Foda. Mas teve um cara que mandou foi praticamente um poema, cara. Eu publiquei lá depois, lendo o que ele escreveu. E aí várias pessoas me mandaram mensagem, cara, eu não ganhei, mas tô feliz por esse cara ter ganho. E aí ele vai no show, vai levar a mãe dele, então é um negócio bem legal. Qual que é o lance? O Felipe é uma das pessoas por trás desse projeto do Milton Nascimento. E eu perguntei pra ele, Felipe, tô pensando aqui em sortear um pro pessoal aqui da coleção, o que você acha? O Felipe falou, cara, Web3, permissionless, né, livre para fazer o que você quiser. E aí eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que foi fazer esse NFT pro Milton Nascimento, usar isso como ingresso e como que tá sendo essa experiência. Cara, primeiro eu tenho que falar de duas pessoas que são até mais envolvidas do que eu nesse projeto, né? Um é o Leandro Pontes, que é um amigo meu de infância, a gente é amigo há mais de 25 anos, a gente estudou junto no colégio e, enfim, nunca perdemos contato, mas, cara, por obra do destino, quis o destino que 25 anos depois a gente estivesse trabalhando com as mesmas coisas, interessados em um Web3. Ele é um cara que entrou em cripto muito antes que eu. Ele comprou Bitcoin, o Bitcoin era, sei lá, $4 mil, sabe? Então, muito antes de eu entrar nessa. Enfim, a gente acabou se entrando por esse caminho de interesse e nos juntamos agora. E ele me apresentou ao Ariel Alexandre, que é um desenvolvedor absurdo, né, cara? Ele é um cara que começou a desenvolver em Web 1, Web 2 e se tornou um especialista em contratos inteligentes, né? Tem uma equipe muito legal, enfim, ele tem diversos negócios, teve exit e tal, o cara é um empreendedor serial muito bom, mora em Portugal, inclusive. E por conta eu ainda estava no Atlético ano passado, e por conta das coisas que a gente fazia lá no Atlético com o Web3, eu comecei, obviamente, pelo fato de ser um clube de massa, você ganha muita visibilidade por conta disso. E eu comecei a ser procurado por muitas pessoas de futebol, de esporte, mas também de outros setores, querendo trocar ideias sobre o Web3 e o que era aquilo, como é que dava para entrar, o que dava para fazer e tudo mais. E uma dessas pessoas foi o Rafael Pulga, que ele é empresário do Lulu Santos e produtor executivo do Milton Nascimento. Então, através de um amigo em comum que a gente tem, esse amigo apresentou, a gente trocou uma primeira ideia. A princípio era para fazer algo com o Lulu Santos, não se sabia ainda, né? Foi um papo muito tipo, cara, vamos começar a ver o que dá para ser feito e tudo mais. Na minha época do Atlético, e por conta desses meus estudos de aplicação realmente com usabilidade na vida de pessoas comuns, digamos assim, para mim sempre ficou muito claro que o uso de blockchain para a venda de ingressos era game changer.
né? Por conta de todas as questões que envolvem blockchain. Questão da autenticidade, né? De você poder ir lá na origem e ver quando que aquele ingresso foi emitido, rastrear o caminho desse ingresso. Então, pô, o Felipe foi o primeiro a mintar esse ingresso, mas ele vendeu para o Tim. Eu, como organizador do evento, saber que agora esse ingresso está em posse do Tim. E principalmente o controle sobre o mercado secundário, que é sempre um problema, né? Os cambistas, eles se tornam sócios sem te pagar nada por isso, né? Dos seus eventos. E a partir do momento que a gente transforma um ingresso em um NFT, com um contrato inteligente, você consegue rastrear isso e, obviamente, ter a questão dos royalties a cada vez que isso é revendido. Você pode programar para aquilo não ser transferido, você pode programar para aquilo só poder ser revendido com valor máximo, enfim, você consegue controlar o comportamento daquele ticket uma vez que ele é vendido a primeira vez. Então isso sempre foi muito claro para mim, e na época do Atlético, vendo todos os problemas que a gente tinha ali com venda de ingressos, conversando com outros clubes e tudo mais, eu falava, cara, existe um problema e existe uma solução hoje que pode ajudar esse problema. E aí quando você junta problema e solução, cara, é muito difícil disso não dar certo. Beleza. A gente começou a conversar com o Lulu Santos, com o Rafa, na verdade, né, sobre o Lulu Santos e tudo mais. Só que o Rafa chegou um dia e falou assim, cara, vai ter a última turnê da carreira do Milton Nascimento. Porra, é um dos maiores artistas da história do país. Eu acho que a gente deveria pensar em algo para a turnê do Milton. E aí a gente começou a pensar em um monte de coisa. Pô, vamos criar de repente uma coleção que vai dar benefícios ao longo da turnê, mas pô, será que vale a pena? Será que não vale? Tal. E um dia, aí eu confesso que eu não lembro exatamente quem foi a pessoa, falou assim, cara, por que a gente não faz um ingresso para um show que seja exclusivo para pessoas que comprarem esse NFT? Então esse NFT vai ser esse ingresso para o show, e a gente faz algo super especial, coloca outros benefícios ali dentro e tudo mais. Eu acho que seria algo excelente de poder inserir essa tecnologia pro público do Milton, não pro público cripto, né? Ou seja, é algo que não vai ser simplesmente, o Milton vai fazer um colecionável digital. Por quê? Porque vai fazer. Não, a gente está botando utilidade de fato, então é muito mais palatável para a pessoa comum. A gente mostra uma utilidade real de uso de blockchains e NFTs, né, que é na venda de ingresso, e de quebra a gente ainda testa se esse modelo funciona de fato e como que é a recepção das pessoas para isso. Então, foi marcado esse show, o primeiro show da turnê, que vai ser dia 11 de junho, no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, né, um lugar super bacana. Esse show vai ser exclusivo para quem comprou ingressos no formato NFT, não teve outra venda de ingressos, então foram 400 NFTs vendidos, cada NFT dando direito a 2 entradas. Fora isso, tem uma lista de amigos do Milton Nascimento, que são grandes artistas, notáveis e tudo mais, né? Acho que vocês podem imaginar aí que tipo de amigo tem o Milton Nascimento, e essas pessoas também vão estar nesse show. Além do ingresso com essas 2 entradas, ele é um show especial, então vai ter um coquetel na entrada, vai ter um túnel do tempo, digamos assim, que é um museu com itens da carreira do Milton desde o início. Então a ideia é que a pessoa entre por esse túnel e ela saia já no palco onde vai ser feito esse último show, digamos assim, né? Ou o primeiro show da última turnê da carreira do Milton. A pessoa que comprou o NFT tem direito a um pôster autografado de fato, né? Não ele autografou um e imprimiu os outros, não. Ele autografou 400 pôsteres à mão, um outro kit com benefícios e tudo mais, e a arte, que eu também acho uma grande beleza da venda de ingressos em NFT. A arte do NFT é um desenho feito à mão pelo Milton quando era criança e que foi animado pela produtora do Mundo Bita. Quem tem filho deve saber o que é o Mundo Bita. Então você tem um caráter colecionável muito legal também, né? Que, porra, é uma arte que tem uma história por trás, né? Não é algo criado do nada, tem toda uma história por trás. E isso eu acho muito legal também quando a gente fala de ingressos em formato NFT, porque hoje em dia ninguém coleciona QR Code, né, cara? Então, a partir do momento que você coloca isso na blockchain, você passa a ter novamente esse elemento
colecionável muito legal, fora outros benefícios, né, que pode ser acesso posterior, fazer algo que é token gated, ou você criar um NFT que é dinâmico, que é atualizado, sei lá, com imagem, foto do show, ou imagem, foto de jogo, enfim, estatísticas, tem um monte de coisa que você consegue depois, se você fizer algo que atualiza os metadados desse NFT. Então isso que foi feito lá com o Milton, como é que era o processo? A pessoa entrava dentro de uma landing page que foi criada dentro do site do Milton Nascimento. Então ela tinha duas opções. Se ela já tinha MetaMask com Ethereum, ela podia fazer o caminho normal de mintagem. Clicou ali, super normal, mintei, tal, já era mintado esse NFT dentro da sua carteira. Se era uma pessoa novata e não queria passar por todos esses passos de você baixar o MetaMask, comprar Ethereum e tudo mais, entrar lá, ela podia simplesmente baixar Phantom, né, a carteira da Solana, e pagar diretamente via Pix. E uma vez pagando via Pix, esse pagamento era identificado em menos de 1 minuto e esse NFT já era mintado diretamente dentro da Solana. Uma vez dentro da carteira, cara, é um NFT normal, a pessoa pode comercializar em mercado secundário, né? A OpenSea passou a aceitar Solana há pouco tempo, Ethereum nem se fala, né? Foi criado justamente por conta disso, então teve inclusive um mercado secundário, obviamente não foi muito ativo, porque a grande maioria das pessoas comprou para ir ao show do Milton Nascimento, mas a gente vendeu o NFT, o preço inicial era R$ 1.200, a gente chegou a ter uma venda de quase R$5.000 no mercado secundário. E a partir do dia 4, né, ou seja, no sábado anterior, uma semana antes, a gente abre o check-in, que é quando a pessoa de fato transforma esse NFT, ou melhor, faz com que esse NFT desbloqueie os ingressos de fato. Então como é que funciona isso? A partir do dia 4, a pessoa entra no mesmo site, conecta a carteira, clica em check-in, já identifica que tem aquele NFT ali dentro, e aí é o passo a passo normal, ela só preenche os dados de quem está indo no show de fato. E uma vez clicando em OK, isso já vai, e aí é uma opção que a gente fez por ser um evento VIP, não é um QR Code, né? É um nome na lista de fato, a gente vai ter hostess ali na porta, a pessoa vai chegar, vai mostrar o nome do documento e já vai ser liberada a entrada, mas poderia ser, por exemplo, fiz o check-in, é gerado um QR Code e ali na hora a pessoa passa na catraca, enfim, pode entrar, pode ser um QR Code dinâmico, pode ser um registro de biometria, por que não, enfim, a forma de acesso não interessa muito, esse protocolo é adaptável a isso. Então foi muito legal, a gente vendeu os 400 NFTs, obviamente, Tim, cara, tem problemas. Então a gente tem pessoas que por serem muito novas nisso, cara, perderam a seed phrase. Então a gente consegue ver pelo e-mail do Pix dela que aquela pessoa de fato comprou e tal. Então a gente consegue ajudá-la em alguns momentos. Teve gente que teve dificuldade com revenda e reclamou, falou, pô, mas isso não é preferia comprar no Ticketmaster da vida, tal. Mas cara, eu julgo que tudo que é novo, você sempre vai ter pessoas resistindo, mas obviamente a gente também teve muitos elogios, então a gente precisa sim melhorar muito a experiência do usuário para que isso seja de fato muito atrativo para todo mundo que está participando, mas como eu falei, eu acho que é natural, eu julgo ser normal, seja um caminho de aprendizado, não só nosso para melhorar a experiência, como também desse end user na hora que ele vai comprar. Foi mal, falei 10 minutos aí, cara, só para passar um panorama geral aí. O que eu vou aproveitar de cortes desse vídeo, você não tá escrito. Mas muito bom, cara. Nossa, é o que eu falei, é muitos insights assim das coisas que você fala. E deixa eu pensar aqui são várias perguntas, eu tô pensando em qual que eu faço agora. Eu comprei um dos NFTs pra ir, né, no show do Milton. E, cara, eu mintei um VIP de cara. Verdade. Eu não tinha visto que era VIP, né? Aí eu falei, mas o que é? Aí quando eu fui pesquisar, eu falei, caraca, mano, tem camarote e tudo. E aí eu já recebi acho que 5 vezes o valor que eu paguei propostas, né, de bids no NFT. Que legal. E eu vi que outras pessoas também tiveram bids muito, muito maiores do que o que elas compraram. Mas assim, o pessoal não tá vendendo porque é o que você falou, né? O pessoal comprou pela utilidade, não pela valorização. Exato. É um exemplo prático de tudo que a gente tá conversando aqui. Exatamente. Cara, assim,
muita gente critica, né? Quando a gente fala assim, pô, mas vocês querem fazer um ingresso para um show que vocês vão estimular a revenda e isso ser inflacionado? Não, cara. A gente quer dar mais um atrativo para quem está comprando o ingresso e mais do que isso, dar uma segurança para aquele produtor do evento que hoje não tem muito o que fazer, ele fica na mão de cambista e isso acontece. A gente conversou com diversos produtores de todo tipo de evento e isso é um problema de todos. E dar a opção para essas pessoas não serem tão prejudicadas assim, entendeu? Então, e isso que você falou do elemento de surpresa é o que acontece em qualquer mint, né? Que você tem, o mint é randômico. Então eram 400 NFTs e eram 5, agora não lembro se eram 5 ou 10, confesso para você, mas era um número muito baixo de VIPs. E era aleatório, mesmo preço para todo mundo. Você mintava e, pô, muito legal. Eu lembro que você tinha comentado, tinha esquecido disso. Você tinha comentado isso comigo já. Cara, então, pô, muito bacana. Aí a sorte batendo na porta do Tim, pô. Exato. E Felipe, você falou de resistência. Uma das perguntas que eu tenho é como que você lida com resistência das pessoas? Assim, a gente fala muito da parte de público, né? Mas você trabalhou em várias empresas. Como que você lida com resistência dentro das empresas? Eu vi que talvez um dos pontos importantes que você comentou é ter uma liderança aberta, sim, disposta a permitir que a inovação seja feita. E esse eu acho quase um ponto essencial, mas talvez a gente tenha outras pessoas assistindo aqui que estão querendo explorar o Web3 para o seu negócio, para a sua empresa, ou às vezes até algum funcionário, algum colaborador relacionado à parte de inovação. Você teria alguma dica para essas pessoas, como que elas poderiam explorar isso e talvez vencer certas resistências que são encontradas dentro do ambiente corporativo? Cara, resistência sempre vai ter. Como a gente estava falando antes com os haters, né? Eu acho que é sempre uma questão de você ter bons argumentos, porque também não adianta você chegar e falar assim, eu quero fazer um projeto X. Aí o cara fala assim, por quê? Porque eu acho que vai dar bom. Não é um bom argumento, né? Você tem que estar bem embasado, ou você chegar e falar assim, cara, eu confesso para você, por exemplo, nosso primeiro projeto de NFTs, cara, a gente queria muito testar algo e o aspecto do pioneirismo era importante sim, né? E aí eu lembro que dentro do clube eles falaram assim, cara, quanto vai gerar de receita? E eu falei, não faço a menor ideia quanto vai gerar de receita. Para mim o mais importante agora é o pioneirismo e o aprendizado. Eu quero ver como que isso funciona, como que vai ser a aceitação das pessoas. Ele fala assim, beleza, vai custar quanto? Eu falei, não vai custar nada. Né? Você vai ter a taxa de gás ali e tudo mais, mas o resto foi tudo no sucesso. O próprio artista queria fazer, entrou no sucesso e tudo mais. Então os caras falam assim, pô, legal, o risco é muito baixo. Cara, toca, vai em frente. Então assim, primeira dica que eu dou é você construir uma linha de argumento muito bem fundamentada, identificar quais são os riscos, né? Não só riscos financeiros, mas riscos de reputação e tudo mais, para que você esteja bem embasado na hora que você for vender e principalmente, e quando eu falo vender, né? Vender esse projeto internamente, mas principalmente começar devagar, cara. Tem pessoas, enfim, tem um livro muito bom chamado Gestão da Inovação, do Joe Tidd, que é uma bíblia para quem pensa em inovação corporativa, tem mais de 600 páginas, recomendo pra caramba quem tem interesse em trabalhar com inovação corporativa, e ele fala muito lá dentro sobre quick wins, né? O que são as quick wins? Você, ao invés de já chegar com um projeto megalomaníaco, que vai demorar pra caramba para sair do papel, que vai custar muita grana, é você destrinchar esse projeto em pequenos projetinhos que custam muito pouco e que rapidamente você consegue mostrar o resultado. E aí você vai construindo essas pequenas vitórias e essas pequenas vitórias vão te dando credibilidade interna para que você consiga chegar lá na frente e falar assim, pô, legal, o Tim já mostrou aqui um histórico muito bom, agora vamos dar moral pro cara para ele fazer algo maior. Então é você ir, não sei se a galera já viu, pra mim é um dos melhores filmes que existem, que é Um Sonho de Liberdade, que é um filme com Morgan, do Morgan Freeman e do... Cara, como é que é o nome do outro artista? Bom, eu vou pesquisar, depois você bota na edição aí também uma legenda. Que é um filme muito bom, que é um cara que ele é preso... Vou dar spoiler aqui, tá, galera? Mas ele é preso injustamente e tudo mais, ele é um cara muito inteligente e ele
ele durante anos que ele tá preso, ele com uma machadinha pequenininha que ele ganha o direito de ter para fazer peças de xadrez dentro da cadeia, é a mesma que ele usa para ir abrindo um buraco na parede e um túnel que se transforma em um túnel e ele consegue, e uma hora ele consegue fugir, sem ninguém saber. Então a analogia que eu faço é justamente essa, cara. Às vezes você não vai vir com uma marreta ou com uma furadeira, você vai vir com uma machadinha pequenininha e você vai quebrando a resistência até você conseguir atingir, enfim, o estágio que você está buscando. Eu costumo falar que inovação é maratona, não é 100 metros rasos. Então é você estar preparado para algo que, cara, vai cansar, vai demandar tempo, você vai ter que estar preparado para isso, para você sabendo aonde você quer chegar mais lá na frente. Só que para isso, do mesmo jeito quando você vai treinar, e ó galera, eu não treino para maratona, tá cara? Eu não consigo correr nem 5 km, mas eu sei que para você treinar para maratona, você nunca já vai começar correndo 42 km de uma vez, você vai correr 1 km, aí você, durante uma semana já tá tranquilo, aí depois você passa para 3, passa para 5, passa para 10, corre uma meia maratona até você estar preparado. Então é mais ou menos nessa analogia, né? Vai com as pequenas vitórias, destrincha o teu projeto, busca dentro da empresa pessoas que têm pensamentos parecidos com o seu, que vão ser evangelizadores da inovação junto a você e vão te ajudar a espalhar essa mensagem, porque aí uma hora você vai conseguir ter, se não toda a empresa, mas pelo menos grande parte da empresa junto contigo. E obviamente, se você tiver alguém acima de você na hierarquia, que tá te patrocinando, que acredita nisso, cara, aí fica muito mais fácil, né? Uma organização ela só é verdadeiramente inovadora quando lá de cima, na chefia, isso fica muito claro para todo mundo, do presidente ao estagiário, que aquela é uma organização inovadora e que todos vão ser cobrados por projetos de inovação, em avaliações de desempenho e tudo mais. Mas para começar, às vezes requer o esforço de uma pessoa, devagarzinho, começando a implementar, até que essa mensagem seja espalhada para todos. Cara, sensacional. Acho que foi a melhor dica aí que eu já ouvi para essa pergunta. E, Felipe, para encerrar, cara, eu sempre faço um exercício de futurologia com os convidados, mas nunca de previsão de preço nem nada, mas como que você vê a tecnologia Web3 para o futuro, mais para médio e longo prazo? O que você espera dessa tecnologia e o que você acha que a gente vai encontrar lá na frente? Cara, primeiro assim, eu acho que pelo fato da gente estar muito no início, eu costumo dizer que a maioria das aplicações eu acho que a gente nem sabe que vão acontecer, principalmente quando a gente começa a combinar tecnologias, né? Outro dia eu já estava lendo de um projeto, acho que nos Estados Unidos, não sei se era nos Estados Unidos, mas que era algo de você vincular o NFT ao estudo genético de uma pessoa, e aí isso depois se transformar numa medicina de precisão para aquela pessoa e tudo mais. Então assim, eu acho que a gente está numa fase, e isso que me deixa muito amarradão, assim, sabe? A gente está na fase de experimentação. Tem muita coisa vai surgir aí, pessoas já estão trabalhando em suas garagens, em universidades e tudo mais, a gente nem está sabendo, e daqui a pouco vai vir uma bomba, e a gente fala assim, caraca, nego já tá fazendo isso, como assim, e tudo mais. Eu, particularmente, cara, eu acho que tudo pode ser tokenizado. Se vai ser tokenizado ou não depende da gente, depende das pessoas acreditarem nisso e correrem atrás. Então eu particularmente acho que tudo pode ser tokenizado, e a gente já está vendo muitos movimentos aí de mercado imobiliário. Ontem, nesse Decentraland Talks também, o Ariel falou de algo super interessante de outdoors, out of home mesmo, que as pessoas que já estão virando NFTs, então você pode comprar aquele outdoor esperando que aquilo ali mais na frente, aquela região vai se valorizar, porque ela vai ser construída uma via ali, vai ter mais gente passando, então o cara já consegue comprar antes e tudo mais. Cara, tokenização enfim, de outros ativos também que a gente tem visto por aí. Uma coisa que eu acho muito legal são os NFTs lastreados em ativos físicos, né? Então, por exemplo, tem uma empresa de Israel chamada IceCap que lastreia diamantes
em NFTs. E aí qual que é a lógica dessa? Se você quer comprar um diamante não para utilizar, mas como patrimônio, ao invés de você comprar esse diamante e isso está na sua casa, você tem que ter uma preocupação com segurança, pagar um seguro e tudo mais, você compra o NFT que é lastreado naquele diamante e ele está dentro de um cofre super seguro em algum lugar. E aí se por um acaso eu quero revender isso no mercado, eu não preciso me preocupar com logística, segurança, seguro e tudo mais. Eu revendo a posse, o certificado de propriedade dele para o Tim e isso passa a ser do Tim. Ah, mas e se o Tim quiser pegar? Ele só entra em contato lá com a empresa e ele vai e retira isso. Então isso tem acontecido com tênis de edição limitada, né? Tem até um processo agora rolando da Nike contra a StockX, porque a Nike está alegando que a StockX vendeu um NFT da Nike sem autorização e a StockX fala que não, na verdade ela está vendendo um certificado de propriedade de um tênis físico. Tem isso rolando com garrafas de vinho, com garrafas de uísque, enfim, tem muita coisa acontecendo. Outro dia eu li um negócio super interessante também, reservas de hotel estão sendo vendidas em formato NFT também. Para quem compra essa reserva, o cara pode comprar a reserva e depois revender isso no mercado secundário também. Enfim, eu acho que a gente está numa fase muito legal de experimentação. Repito, eu acho que tudo pode ser tokenizado e é isso que me atrai, assim, cara. É você cada vez mais, eu sou uma pessoa que leio muito. Então, todo dia você está lendo artigos e fala assim, caraca, nego tá pensando nisso, tá pensando naquilo. Então, isso vai abrindo a nossa cabeça para outros tipos de oportunidade também. Então, isso para mim é para onde eu acho que a gente está caminhando, para muita experimentação. Algumas coisas não vão fazer sentido, vão ficar pelo caminho, e outras coisas vão ser de fato game changers e vão mudar setores da sociedade para sempre. Então, por isso que eu sou tão fascinado pelo momento que a gente vive agora, porque é justamente muito parecido com o momento do início da internet ali no final dos anos 90, quando tinha muita experimentação também, muitos projetos ficaram pelo caminho, tivemos a bolha da internet, muito parecida com algo que está acontecendo agora com o mercado cripto e tudo mais, mas assim como naquele momento, os produtos bons e a galera resiliente, eles foram construídos justamente nesse período. Então eu acho que o período agora é justamente de construção, de reflexão sobre utilidade, sobre usabilidade, para que a gente comece agora um caminho que vai ser trilhado de produtos realmente relevantes, que realmente vão mudar, vão resolver problemas reais de pessoas comuns, não pessoas da nossa bolha que a gente convive. Ótimo, cara, ótimo. Felipe, cara, muito obrigado pelo papo. Acho que ficou massa demais a entrevista. Tô até pensando nos cortes que eu vou fazer já, porque tem muitos insights ótimos, assim, inclusive me dando ideia para outros vídeos, para outras coisas, criação de conteúdo e tudo mais. Brigadão pelas ideias, pelo papo aí. Eu acho que o pessoal vai curtir esse vídeo. Então, se alguém curtiu aí, deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreva, segue o Felipe, ele posta textos, principalmente no LinkedIn, né, Felipe? Isso. Eu tenho Twitter também, mas eu tenho cada vez mais postado no LinkedIn, porque eu acho que a galera do LinkedIn ela é mais, sei lá, mais aberta, e eu sou um cara que eu escrevo bastante, assim, eu não gosto de escrever texto curtinho. Geralmente meus textos têm, sei lá, 8, 10, 15 minutos de leitura, e eu acho que no LinkedIn a galera é mais propensa a tirar um tempo para escrever, para ler coisas um pouco mais profundas e tudo mais, mas fiquem à vontade, pode ir no LinkedIn ou no Twitter, vai ser um prazer. Eu também sempre compartilho o que eu posto no LinkedIn, eu compartilho no Twitter também. Boa, aí eu vou deixar os links do Felipe aqui. Obrigadão todo mundo, obrigadão mais uma vez, Felipe. Obrigado a você, cara, foi um prazer. Como eu falei, assim, eu amo conversar sobre esses assuntos, sempre aprendo muito quando a gente tem conversas de alto nível. Parabéns aí pelo teu trabalho também, por botar esse conteúdo e principalmente por espalhar a mensagem, né? Eu acho que a gente tem um papel muito importante de educação num bom nível, né? Enfim, mostrar o que de fato é na essência essa tecnologia, o momento que a gente está vivendo, e não algo só pautado em dinheiro, 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 dinheiro. Isso não é sustentável a longo prazo. Então, te agradeço e estou à disposição sempre que você quiser, é só me convidar que eu vou estar aqui. Valeu, obrigadão.
Se por um acaso você assistiu esse vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado. Você pode apoiar esse canal deixando seu like, se inscrevendo no canal ou comentando alguma coisa aqui embaixo. Eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado a ver aplicações práticas de tecnologias blockchain e abrido sua mente para novas possibilidades. Obrigado de coração por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.